Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu terminei de ler recentemente 2 livros e como eu terminei eles muito perto um do outro, eu decidi gravar um vídeo só para comentar sobre os 2. O primeiro que eu terminei se chama Farejando o Amor, da Lana Ferguson. Eu vou deixar a capa aqui em algum lugar para vocês. Ele tem uma pegada parecida com Noiva e Parceira, da Elle Hazelwood, esse universo de Omega Verso e tudo mais. Só que nesse universo, os humanos eles sabem da existência dos lobisomens e eles convivem juntos ali. Uma médica ali recém-formada, na casa dos 30 anos, ela é uma ômega e tem aí esse mito que ela seria a parceira ideal para um alfa, e ela ali tá precisando de um namorado falso porque a avó dela não para de encher a paciência dela, falando que ela precisa dar ela netinhos, lobinhos pra ela, e ela tem um certo trauma com essa questão de parceiro e parceira, porque os pais dela eram parceiros e quando a mãe dela faleceu, o pai dela não conseguiu lidar com a perda, acabou abandonando ela também. Então ela tem esse certo trauma na questão de relacionamento, de se relacionar com alguém. Enfim, e como protagonista temos o Noah, que é o chefe ali do setor, perdão, de cardiologia, e o Noah é um alfa. Só que nesse universo, os alfas, eles não são bem quistos, digamos assim. Há um estereótipo deles serem agressivos, deles não conseguirem se controlar. Então, por causa disso, ele sempre escondeu que ele era um alfa. Só que alguém foi fazer uma fofoca para ele, um certo alguém foi fazer uma fofoca com os líderes do hospital. E o emprego dele ficou em risco, porque, como eu disse, tem todo esse estereótipo aí que não é a favor dos alfas. E, tecnicamente, um alfa só poderia ser confiável, ter os seus instintos controlados se ele tivesse uma parceira. E nisso aí, um dia, ele estava tranquilo, digamos assim, no hospital, e a Mackenzie chega pedindo uma foto para ele, para mandar para a avó dela, que ela precisava encontrar um namorado, fingir que tinha um namorado. E ele concorda, olha, ok, desde que você finge que é minha parceira, para os líderes do hospital. Então foi meio que uma coisa, uma mão lava a outra. Só que como todo romance clichê, né, eles acabam se apaixonando, é, acabam se completando. E eu gostei muito desse livro, gente. Foi assim, é uma história doce, divertida, engraçada. Os dois têm muita química e a mãe do mocinho também é muito engraçada, a avó, os amigos. Então, assim, é aquele tipo de leitura para quando você tá precisando, sabe, desestressar, não quer ler algo assim muito que te abstraia. Então, assim, eu gostei muito. Não tenho, nunca tinha lido nada dessa autora. Quero conhecer outros livros dela, outras histórias. Foi uma surpresa, assim, recomendo. E o segundo livro que eu li, De Olho em Você, esse também foi uma grande surpresa, gente, porque eu me diverti tanto com esse livro. Eu me diverti, mas eu quis derramar umas lágrimazinhas também pro final, porque ele é um livro assim, muito divertido, mas quando você vai ver, ele pega você também. Mas enfim, Cristal é uma protagonista plus size, ele tá ali fora do padrão da sociedade, e ela é uma blogueira fitness, gosta de gravar seus treinos, partilhar sobre ser uma mulher fora do padrão. E até que um dia ela conhece o mocinho, que é o Scott, num roubo, digamos assim, de hack de agachamento. Gente, essa parte é tão engraçada. Essa é uma história divertida, porque ela tá lá falando, ai, na cabeça dela que ela gosta muito de malhar, que o hack de agachamento preferido dela, que é perto do ar-condicionado, que dá pra ela ver a paisagem.
Enquanto ela deixa as coisas dela para encher a garrafinha, chega o Scott e toma o hack de agachamento dela. Então, assim, no começo eles têm ali uma rixa, mas, gente, é muito engraçado. É um provocando o outro, mas é muito engraçado e divertido da gente ler quando a gente tá lendo. Mas, enfim, até que num jantar que a avó dela tem um comunicado para fazer, que ela vai se casar novamente, ela descobre que a avó dela vai se casar com o avô do Scott, o ladrão de hack, que ela chamava ele assim. E nisso ali vai surgindo uma cumplicidade, uma amizade. No fundo, a gente percebe que a Cristal ela tem um probleminha de autoestima, apesar de se dizer sempre que se ama. Todo mundo tem, óbvio, os seus dias e dias. Só que às vezes parece que ela não quer reconhecer isso. E no final isso vai determinar para algo que acontece. É ali no plot que ela decide publicar, tornar o relacionamento dela público. Como eu falei, ela é uma blogueira que tem muitos seguidores até. E ela sofre uma enxurrada de comentários preconceituosos, gordofóbicos. E isso, como eu falei, que ela já tinha uma certa questão com a autoestima, isso derruba ela de uma forma muito grande. É muito triste ler, para mim também foi muito triste, muito doloroso, porque eu me identifiquei com ela em um certo ponto. Mas, ai, foi nisso que eu falei que eu derramei algumas lágrimazinhas, porque a história no começo ela é divertida, ela é engraçada, ela é descontraída, mas chega nesse final, ela te derruba. Então, assim, mas, enfim, como todo bom romance, ela consegue se reerguer no final e tudo mais. Mas eu acho bom ter histórias que também contêm esse tipo de coisa, que mostram essa realidade. Eu gostei muito, me diverti, me emocionei. Também nunca tinha lido nada dessa autora, foi uma surpresa positiva e eu pretendo ler outras coisas dela. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!